Fala pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje eu vou continuar trazendo os fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira. Tem um vídeo que eu passo aqui da minha carteira e tem vários fundos imobiliários e hoje nós vamos analisar simplesmente o FIX 11, que é o único fundo imobiliário que eu tenho de shopping na minha carteira. Peço já o seu like, a sua inscrição e que ative o sininho. Comenta aqui se você tem esse fundo em carteira ou se que você acha desse fundo. Tá bom, pessoal? Então vamos ver o desempenho desse fundo ao longo de 2023. Foi muito bom. Em um ano, quando a gente vê aqui, o nome dele, desse ativo, é General Shopping Ativo e Renda, fundo imobiliário, código FIGS11. Ele tem um desempenho bacana. Ele começou o ano, final do ano passado, e começo desse ano numa tendência de queda, reverteu ali por volta de fevereiro, março, quando ele começou a anunciar melhores dividendos. E aqui a gente vê uma pernada agressiva de alta. Será que ele ainda rompendo esse topo, né? Esse topo que se formou aqui nos R$58. Então você vê, será que ele vai continuar subindo? A grande tendência sim, porque quando você rompe ali um topo, tem uma tendência maior em que continue crescendo. Mas a gente vai ver aqui relatório gerencial, perspectivas futuras, dividendos, como ele está recebendo esses dividendos e quais são as vacâncias. Tudo você vai ficar aqui comigo até o final. Vai ser muito interessante esse vídeo, tá bom, pessoal? Então, quando a gente vem aqui nesse site, o fi.com, a gente vê que ele tem um dividend yield 8%, muito por conta dessa subida agressiva que teve nos últimos meses. Então, ele tem um dividendo em média um pouquinho até maior do que alguns fundos de shopping, então bem bacana. 71 centavos o último rendimento. A gente vai ver que esse rendimento ele tende a ficar muito próximo a esse patamar, ou até mesmo ele teve um rendimento um pouco maior nesse último mês. Pode dar uma arrefecida para os próximos meses, mas mesmo assim ainda continuando com um dividendo interessante. O patrimônio líquido dele não é tão grande. Você vê aqui, ó, só 216 milhões. E o PVP ainda com desconto de 18% do seu valor patrimonial. Vamos prosseguir. Nós temos o rendimento dele. A cota de fechamento do último desse relatório é 0,83, porque o normal dele é 41 centavos. Então, corrigindo o que eu falei anteriormente, como eu falei, 71 centavos foi extraordinário para o fechamento do semestre. Então, ele tende a pagar em torno de 40, 45 centavos, o que dá esse rendimento aí de 0,8 alguma coisa por mês. Aqui a gente já falou sobre essa pernada de alta, mas quando a gente vai ver aqui no zoom out em 5 anos, você vê que ele tinha uma estabilidade em torno dos R$65, muito próximo do que ele já está nesse mês. Essa era uma estabilidade, mais ou menos. Quando ele chegou em 2019, ele começou a pagar altos dividendos, mas tinha uma renda mínima garantida. E você viu o pico dele chegar em 94,8. Imagina quem comprou aqui, meu pai. Esse pessoal se deu muito mal. E aí, quando ele chegou, o mercado imobiliário estava muito aquecido na parte de fundos imobiliários. Com a pandemia, ele beijou o chão aqui na faixa dos R$50. E aqui gerou-se um suporte. Então ele teve uma pernada de alta, foi bem visível aqui a sua LTB. Você vê aqui uma LTB, a gente poderia traçar aqui. São topos e fundos descendentes, só que ele veio a romper essa LTB aqui, mais ou menos no começo de junho, na faixa dos R$55. E aí começou a subir novamente e agora já chegou aí próximo aos 60, R$62. Pode projetar, não quer dizer que vai acontecer isso, que ele suba aí bem próximo ao seu patamar aqui dos 65 no curtíssimo prazo. R$65 e depois tem uma certa dificuldade até o próxima resistência na casa dos R$70. Esse seria o alvo. Eu acho muito difícil esses R$94 só se ele pagar altos dividendos para ele chegar nesse patamar, porque aí daria um dividendo médio de menos de 0,5 por mês nessa casa dos R$94. Então eu não acho que ele vai subir. Então o primeiro alvo R$65, e se ele romper esse primeiro alvo, o segundo alvo
aos R$ 70. Então vai depender muito da leitura dos próximos relatórios, se eu vou deixar chegar até R$ 60 ou se eu vou liquidar antes, está bem próximo à maturação, e a gente vai ver que eu comprei muito dele aqui na faixa dos R$ 47, R$ 50. Então eu estou com um bom ganho de capital. Então ele está com 2 milhões em caixa, ele tem um pouco mais de 200 mil negociados, uma liquidez que eu acho interessante, é o mínimo ali, 150 a 200 mil por dia para mim, porque quando você vai aumentando seu patrimônio, isso pesa muito. O valor patrimonial por cota, 75, então ele está bem abaixo do valor patrimonial ainda, tem 15 mil cotistas e aí não participa do IFIX. Vamos prosseguir. Então a gente vê aqui, nesse dividendos anuais, eu gosto muito desse site porque a gente consegue ver como se comportou ao longo esse fundo. Ele é bem antigo, já tem quase 10 anos. Você vê que ele começou em 2016 com um dividendo um pouco mais baixo, depois aumentou e foi descendo ladeira. Você vê que mesmo com esse dividendo menor, em 2019, ele tinha esse ápice aí, chegou a R$ 94. Para você ver como o mercado estava, no caso, maníaco. Né? No caso, o Warren Buffett fala maníaco depressivo, mas na verdade o mercado ele estava maníaco por fundo imobiliário e estava comprando a qualquer custo. Depois ele beijou o chão aqui na crise pandêmica e começou a aumentar os seus dividendos. Então justifica essa subida dele. Só que tem um retardo, porque muita gente não vê esse fundo, porque esse fundo ele não é tão falado. E nesse 2023, quando você vê, ele já está mais da metade de 2022. Então tende a ter uma barra aqui, ó, bem próxima aí um pouco maior em 2023, continuando com a sua subida de dividendos, chegando bem próximo ao que era normal em 2019 e em 2016. Um pouco maior aí na faixa do seu dividendo. Quando a gente vê aqui pelo mensal, a gente vê que realmente ele pagou mais dividendo aqui no mês de junho, 71 centavos, o que não é normal. O normal dele é ir aumentando, 39, 41, 42, podemos projetar até 45 centavos para os próximos meses, se ele continuar melhorando a sua receita. Vamos ver o relatório gerencial para a gente ter certeza do que a gente está falando. Então aqui, esse aqui o shopping, um dos shoppings dele. Vamos ver que o objetivo do fundo é gerar receita. Ele tem valor patrimonial 75, cota do mercado 59, quando fechou já está um pouco a mais. O valor de mercado é esse aqui, 15 mil, pouco mais de 15 mil cotistas. A taxa dele é muito baixa porque ele é passivo, então você vê com a taxa de 0,5, bem bacana. Prosseguindo, a gente vai ver que uma palavra do gestor, cenário macro e político, eu não vou ler para agilizar esse vídeo, e a gente vai vendo projeções que eu acho bem bacana. A gente vê como a Selic influencia nos preços. Você vê quando a Selic está alta, o IFIX está baixo. Quando a Selic vai diminuindo, o IFIX ele vai aumentando. Então são inversamente proporcionais. Aqui em amarelo o IFIX, em azul a Selic. A Selic voltou a subir, o IFIX voltou a descer. Aqui o IFIX, a Selic desceu muito, beijou o chão aqui em 2020 e o IFIX disparou até 2019. Com esse retorno da Selic para o alto patamar, o IFIX começou a subir. E aqui ele deixa uma interrogação, mas bem sugestiva, para bom entendedor, meio pingo é letra. Se aqui em 2023 a Selic vai baixar, o que o IFIX vai acontecer? Ele vai começar a cruzar para cima. Então a gente tem uma perspectiva de uma alta do IFIX aí mais de, vamos dizer assim, do patamar atual, em torno aí de até 16%, 14%, que é para mais ou menos a média histórica. Então a gente tem ainda, o IFIX subiu bastante, com certeza, mas ainda tem aí mais alguma coisa para subir. Então essa é a esperança da gestora. E eu acho também que eu compartilho com esse case e compartilho com essa opinião. Monitoramento mensal, a gente variação do faturamento do setor versus o ano. A gente vai vendo aqui a variação real. E a gente prossegue na vacância mediana do Brasil. A vacância está em torno de 6, 5%, estabilizou. A região com maior vacância é no sul e no norte e nordeste.
e a menor é no Sudeste e Centro-Oeste. Mas está tudo meio em linha, não tem nenhuma região muito descasada. Temos 2 shoppings, então é por isso que o povo não fala muito desse ticker FIGS 11, porque ele só tem o Shopping Bom Sucesso e o Shopping Maia. Então ele é biativo, né, vamos dizer assim. As vendas tem uma variação aqui pequena, de uma para outra, tá bom? Então vamos lá. Ele elevou a vacância muito marginalmente, no Bom Sucesso, está em torno de 7,9%, e Parque Maia também marginalmente de 11,6%. Uma vacância até 10% que eu julgo controlada. Tá? Os fundos tiveram uma vacância de 20%, 30% e ainda oferindo desconto na crise que nós tivemos há uns 3 anos atrás. Então o resultado dele foi R$ 42,00 por cota, quer dizer, e o fundo distribui 71 referente ao mês de junho, considerando que ele tinha um resultado, e ele ainda encerrou esse mês com um resultado de 69 centavos por cota. Então isso é bem interessante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele ainda tem como pagar esses 42 centavos ou a mais. E por isso eu coloquei aqueles 45 centavos de média até o final do ano. Porque você tem aí, com certeza, como 3 vezes 6, 18, tem como pagar até muito mais e aquela pancada no final do ano em torno de 70, 70 e poucos centavos. Então, eu acho bem bacana esse fundo por conta disso. Então, para o segundo semestre, ele fala considerando as premissas e projeções, resultado de ativo do fundo, indicando um patamar médio de 42 centavos, sendo que ele sempre deixa, de praxe dessa gestora, ele deixar para o final do ano, no fechamento, ele pagar um pouco mais. Então, ele teve essa receita de 45 centavos, mas essa receita vem melhorando, e você vê que é bem saudável o seu rendimento, a distribuição. Então, como é que o resultado é gerado? Esse resultado, a maioria é orgânico, esse azulzinho aqui, que é renda imobiliária, tem um resultado financeiro marginal e uma despesa bem controlada. Vamos prosseguir. Então, nós temos presença de pregões de 100%, rentabilidade dele tem sido pequena comparado ao CDI líquido, né? Mas você tem que esse fundo não é um fundo de renda, é um fundo de ganho de capital um pouco mais e um pouco de renda, mas vamos dizer assim, 2/3 da tua estratégia nesse fundo seria de ganho de capital, na minha estratégia pessoal, e somente 1/3 é para ganhar uma renda residual. Então não é um fundo que tem um alto dividendo. E temos imóveis 95% e 5% em caixa. Provavelmente esse caixa não está rendendo tanto, é só para ter um mínimo ali para reinvestimento. Nós temos o Shopping Bom Sucesso, 36% de participação, então ele não é 100% de dono do ativo. Temos esse General Shopping Outlet do Brasil. Então esse shopping ele tem C&A, Centauro, Pernambucano, Tenda Atacado, Casa Bahia, Soneda, Cacau Show, várias, né, lojas aqui bem renomadas, e é na Avenida Kubitschek, Guarulhos, São Paulo. Então, aqui nós temos um Elise das fotos, praça de alimentação, e temos o Parque Shopping Maia, também 36%, também tem outras lojas, tem até o Coco Bambu, bem bacana, e essa foto é a foto que nós tínhamos no começo do relatório. Já é também Guarulhos, então ele está bem concentrado no estado de São Paulo, mais especificamente na cidade de Guarulhos. E nós temos um resultado de base de caixa, que ele tem uma receita total aí de 11 e despesa de 5. Resultado NOI, que é o resultado operacional de 13%. Então é o NOI mais estacionamento. Nós temos aí uma variação positiva, que eu acho bem bacana. A gente vê aqui, isso aqui é o resultado do fundo. Você vê que em 2022 essa coloração azul mais clara e 23 uma coloração um pouco mais escura. Nós vemos que de fevereiro, aqui que ele começou a subir, para junho, ele cresceu bastante, tem crescido, aos pouquinhos, na verdade. E tem uma estimativa de que continua crescendo. Você vê que em dezembro e em janeiro é o seu pico de variação positiva. Então, em janeiro de 2023, por exemplo, foi muito maior que janeiro de 2022. Bem por conta da pandemia, ainda que ainda tinha um pouquinho ainda de crise em 2022. Então, a gente projeta que esse resultado vai melhorar, fazendo com que ele consiga pagar aqueles 45 centavos que eu projetei. Então, nós temos um aumento na venda, um aumento no fluxo de veículo,
uma inadimplência em queda de 2022 toda caindo e 2023 mantendo estabilizada bem próximo aos 3%, uma vacância bem estabilizada abaixo dos 10%, está batendo 9% aí em 2023. E nós temos demais informações aqui do relatório. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Então eu creio que esse patamar de dividendo vai continuar bem próximo ali aos 42, 43, 45 centavos. Então você tem que fazer a sua conta. Se você pegar aqui 45 de média, atualmente ele está com R$62, então vai te dar uma média aí de 0,7 vezes 12, né, de projetado, de 8,7 de dividend yield, que não é tão ruim, mas também não é uma dos melhores. Então, para mim, não estou aportando nesse patamar, mas para quem está com ele como eu, vale a pena carregar. De repente, você aproveitar ali abaixo de R$60 para estar aportando, seria a melhor pedida, mas isso quem tem que decidir é você. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito bom investimento a todos. Até a próxima. Comenta aqui no vídeo, dê o seu like se não deu e também ative o sininho, se inscreva no canal.